Olá, bom dia! Seja bem-vindo nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês. Nessa edição vamos falar sobre as chuvas em São Paulo. O Brasil contabiliza 1 milhão de casos de Covid em uma semana. E a Coreia do Norte disparou seu míssil mais poderoso neste domingo. As chuvas intensas registradas desde sexta-feira no estado de São Paulo deixaram vários mortos, feridos e desaparecidos. Entre as vítimas estão várias crianças. Em nota que cita um balanço da Defesa Civil, o governo de São Paulo informou que cerca de 500 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. Após um sobrevoo pelas áreas atingidas, o governador João Dória anunciou a liberação de 15 milhões de reais para atender as 10 cidades mais afetadas pelas chuvas. Entre os municípios que mais sofreram as consequências estão Franco da Rocha, Embu das Artes e Várzea Paulista. A capital São Paulo, maior metrópole da América Latina com 12 milhões de habitantes, também registra chuvas, mas por enquanto não foram reportados incidentes graves. Desde o início do período de chuvas, no começo de outubro, o Brasil registrou grandes estragos. Os estados mais afetados foram a Bahia, onde morreram 24 pessoas, e Minas Gerais, onde houve pelo menos 19 vítimas e milhares de pessoas ficaram deslocadas. E a gente traz aqui um balanço atualizado das vítimas das chuvas que causaram mortes e estragos na Grande São Paulo e no interior paulista. Pelo menos 21 pessoas morreram. De acordo com informações do governo do estado, 5 óbitos foram confirmados em Várzea Paulista, todos integrantes de uma mesma família. No Embu das Artes, uma mãe e 2 filhos morreram após a casa ser atingida por um deslizamento de terra. Outras 4 pessoas que eram da família conseguiram escapar. Em Jaú, um homem de 61 anos morreu afogado após ter a casa invadida pela água. Em Arujá, a vítima foi um homem também, só que de 59 anos. Em Ribeirão Preto, mais uma morte. Um homem foi arrastado pela enxurrada. Em Itapevi, um deslizamento matou um bebê de 4 meses. Bombeiros conseguiram resgatar a mãe de 27 anos que está internada no Hospital Geral de Itapevi. 4 pessoas, sendo 3 crianças e um adolescente, perderam a vida em Francisco Morato. E em Franco da Rocha, foram contabilizadas 5 vítimas, mas ainda há desaparecidos na região. Especialistas disseram que estão previstos mais temporais significativos na região paulista até pelo menos quarta-feira. O volume de chuvas pode atingir 100 milímetros por dia. E a segunda-feira será marcada por instabilidades e chuvas intensas em diversas regiões do país. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas capitais. São Paulo, a previsão para hoje é que a chuva continue durante todo o dia e a máxima não passe de 23 graus. No Rio de Janeiro também tem previsão de tempo instável, com máxima de 28 graus e chuva a qualquer hora do dia. Em Belém, no Pará, a máxima prevista é de 29 graus. O sol deve aparecer entre nuvens e pode chover no final da tarde. Em Porto Alegre, o tempo vai ficar um pouco mais firme, com máxima de 31 graus. E em Salvador, na Bahia, a segunda-feira será quente, com máxima prevista de 31 graus. Com essa onda de gripe e Covid ao mesmo tempo, começou a faltar remédios nas farmácias de quase todo o país. A indústria não está dando conta de tanta procura por medicamentos contra a febre e dor de garganta, por exemplo. A farmacêutica não estava preparada para a epidemia de influenza fora de hora. Resultado, os antigripais mais conhecidos sumiram das prateleiras. Analgésicos, antigripais, antitérmicos também, anti-inflamatórios, acabaram tendo uma grande falta. Esta farmácia tinha estoque de antigripais para 3 meses, mas os medicamentos acabaram em menos de 1 mês. Outro problema é que muitos desses remédios que estão em falta continuam sendo prescritos pelos médicos. Do conhecimento do farmacêutico em saber, poder ter esse diálogo profissional, para estar substituindo e também ter contato com os postos de saúde mais próximos, para estar comunicando eles, olha, tal medicamento está em falta, teria como às vezes prescrever esse, que é o que ainda está tendo, pode estar suprindo essa demanda. Neste caso, a orientação do profissional farmacêutico se faz ainda mais necessária e importante. Não ficar em dúvida, às vezes a pessoa tem um receituário e essa demanda, acaba ficando indo de farmácia em farmácia.
atrás da medicação, sendo que às vezes é um problema que, né, um contato direto, às vezes com o profissional que fez a prescrição e tudo mais, já poderia ser resolvido. O desemprego caiu em novembro, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. Essa é a menor taxa desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro. Apesar da queda, a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões e 400 mil brasileiros. Segundo o IBGE, esse é o menor índice desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020, quando a taxa era de 11,4%. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em outubro, esse índice estava em 12,1%, atingindo 12 milhões e 900 mil brasileiros. No período entre setembro e novembro, houve uma redução de 1,5 milhão de pessoas na busca por uma colocação profissional. De acordo com a PNAD, no mesmo intervalo do ano anterior, a queda no volume de desocupação foi de cerca de 2 milhões. Apesar da redução do desemprego, o rendimento real habitual também caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando ao menor rendimento da série histórica, iniciada em 2012. E a inflação do aluguel voltou a subir. Com a alta em relação a dezembro, o indicador agora acumula aumento de quase 17% em 12 meses. O índice geral de preços mercado ficou em 1,82% em janeiro, após variar 0,87% no mês anterior. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice acumula alta de 10,91% em 12 meses. Em janeiro de 2021, o índice havia subido 2,58% e acumulava alta de 25,71% em 12 meses. A inflação do aluguel fechou 2021 com alta de 17,78%. O IGPM, como é conhecido, serve de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Desde 2020, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA. No ano, o IGPM acumulava alta de 23,14% em 12 meses. O IBGE divulgou nesta semana que a prévia da inflação oficial do país desacelerou para 0,58% em janeiro, após registrar alta de 0,78% em dezembro, mas o IPCA acumula alta de 10,20% em 12 meses. O número de pedidos de dinheiro emprestado nos bancos bateu recorde no ano passado. Isso tanto de empresas como de pessoas físicas. Metade das famílias brasileiras encerrou o ano passado com dívidas para pagar. Os números apresentados pelo Banco Central mostraram que muita gente tem deixado de quitar determinadas contas por causa do momento econômico ruim que o país atravessa, com índice de desemprego ainda alto e salários em baixa, o que diminui o espaço para ajustar o orçamento. Mais de 50% dos brasileiros tinham algum tipo de dívida para acertar no final de dezembro. As empresas entraram na fila dos empréstimos e, com isso, o volume aumentou 16,5%. Atualmente, a conta total para pagar nos bancos é de quase 4 trilhões e 700 bilhões de reais. E quem precisou de empréstimo teve que pagar elevadas taxas de juros. Para se ter uma ideia, em dezembro, a média dos juros cobrados no rotativo do cartão de crédito atingiu quase 350%, o mais elevado desde agosto de 2017. Quem utilizou o saldo do cheque especial também se deu mal, pois a tarifa fechou 2021 em 127% e a taxa do crédito pessoal não consignado também aumentou, atingindo 85% em dezembro. O encarecimento dos empréstimos apenas reflete a política adotada pelo Banco Central, que, para tentar segurar a inflação, aumentou gradativamente os juros. Em janeiro do ano passado, a taxa Selic estava em 2%. No final do ano, foi fixada em 9,25% e, na primeira reunião marcada para a semana que vem, deverá subir um pouco mais. E as novas regras dos vales refeição e alimentação do Programa de Alimentação do Trabalhador já estão valendo. E agora as empresas têm 18 meses para se adaptar.
Quando caem os créditos do Vale Refeição, é aquela alegria. O bolso do trabalhador agradece e o estômago também. Só que na hora de pagar, nem sempre é possível usar o ticket. Neste aplicativo de restaurantes, por exemplo, muitas vezes a informação na hora de efetuar o pagamento é esta: Vale Refeição, não aceito nesta loja. Pelo aplicativo e também em lojas físicas, isso acontece muitas vezes e aí a pessoa é obrigada a trocar a forma de pagamento ou então o lugar onde comprar. Só que agora, essa situação começa a mudar, porque já está valendo o decreto do governo federal que estabelece que os vales refeição e alimentação devem ser aceitos em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento, independentemente da bandeira do cartão. Uma mudança que pode facilitar a vida de quem paga e também de quem recebe. As mudanças foram publicadas pelo governo federal em novembro do ano passado, como parte do decreto número 10.854, com o intuito de expandir o mercado das empresas de vale refeição e alimentação. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e, principalmente, recolocar o trabalhador no centro do Programa de Alimentação do Trabalhador. O Programa de Alimentação do Trabalhador tem mais de 45 anos de história. E hoje as refeições dos empregados movimentam cerca de 90 bilhões de reais por ano, que muitas vezes ficam concentrados em empresas de médio e grande porte que aceitam determinadas bandeiras. Mas agora, os trabalhadores terão liberdade de comprar onde quiserem, com o cartão que tiverem. Nos lugares mais próximos, nos mais baratos, não importa onde. Só que as empresas têm até maio de 2023 para se adequarem às novas regras impostas pelo decreto, que inclui outra novidade. Também passa a ser permitida a portabilidade de créditos acumulados do cartão de uma bandeira para outro, sem custo algum. É mais uma vantagem para o trabalhador. E você vai ver a seguir: Coreia do Norte disparou seu míssil mais poderoso neste domingo. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E o Brasil, pela primeira vez, contabilizou mais de 1 milhão de casos em uma semana. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, 1.305.000 diagnósticos foram confirmados para a Covid entre os dias 23 e 29 de janeiro. Na semana anterior, de 16 a 22 de janeiro, esse número estava em torno de 933.000 confirmações, um crescimento de 39,8% de uma semana para outra. E com mais de 300 mortes em 24 horas, o Brasil já se aproxima de 627.000 vidas perdidas para a Covid. E são mais de 25 milhões de casos confirmados da doença. O Ministério da Saúde confirmou 330 novas mortes por Covid-19 no Brasil em um dia. São 626.854 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 134.175 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Ao todo, são 25.348.797 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 537 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 253%. A média móvel de casos apontou 183.363 registros por dia. O número também indica tendência de alta, e esse aumento é de 174%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje 21 unidades da federação indicaram alta. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 3 estados apresentaram estabilidade: Piauí, Roraima e Tocantins. Somente 2 estados apontaram queda: Pará e Rondônia. O Distrito Federal não divulgou os dados. O Brasil já aplicou mais de 361.354.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 164.872.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 77,29% da população, enquanto 149.812.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 70,23% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 46.669.000 pessoas, 21,88% dos brasileiros. Mais de 1.370.000 crianças de 5 a 11 anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E foi lançado em Brasília o Programa Nacional do Serviço Voluntário para tentar reduzir ainda mais as estatísticas do desemprego. Jovens e adultos desempregados terão a oportunidade de se capacitar trabalhando em prefeituras e recebendo uma bolsa. Segundo o Ministério do Trabalho, o programa vai oferecer oportunidade aos desempregados para adquirirem experiência profissional e capacitação em cursos de qualificação. Os jovens de 18 a 29 anos serão priorizados, assim como as pessoas acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de 2 anos. Essas pessoas poderão trabalhar em meio período em prefeituras, recebendo meio salário mínimo e capacitação com a expertise do Sistema S. O objetivo do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário é aumentar a empregabilidade desses trabalhadores e transferir renda através de Bolsa Qualificação. A medida provisória que cria o programa foi assinada e lançada nesta sexta-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Estavam presentes o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros de Estado. Também foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério do Trabalho e Previdência e o Sistema S, para a execução do programa e qualificação dos trabalhadores. E eu quero agradecer, sim, o Senai, o Sesc, o Senar, o Senac. Por quê? E o Sebrae? Porque os senhores, junto com os prefeitos municipais, vão, a partir de hoje, presidente, abrir uma porta de oportunidade. Mas alguém pode lhe dar uma referência? Eu nunca tive oportunidade. Na conversa com alguns líderes sindicais, presidente, que recebi no ministério, um líder de uma grande central disse: mas ministro, o senhor e a sua equipe vão precarizar o trabalho destes jovens. Meu amigo, eles já estão precarizados. Nós vamos permitir, presidente, que esses filhos do Brasil sejam entregues como única opção, deputada Bia, o tráfico de drogas? Ah, não vamos não. E é por isso, presidente, que a instituição hoje do Serviço Civil Voluntário abre uma porta extraordinária. A responsabilidade da prefeitura, ministro Ramos, será garantir que pelo menos a cada semestre, cada uma dessas pessoas faça um curso de qualificação. Ao final de um ano, eles terão o seu desempenho e quando o João aparecer no serviço de recursos humanos de qualquer empresa e perguntarem para ele, presidente, ele vai dizer: está aqui o secretário de Educação da Prefeitura de Pojuca, meu querido Gilson, está lá, foi assíduo, cumpridor do seu dever, nunca faltou, excelente bolsista do programa. Aí o João vai lá na empresa e vai conseguir a vaga, porque ele já foi qualificado como recepcionista, ou foi qualificado como maître, ou foi qualificado como garçom, ou foi qualificado dentro das incontáveis capacitações que o Sistema S brasileiro tem. Entramos 21. Começou aqui a era das vacinas. O governo federal disponibilizou para todos os brasileiros, de forma voluntária, a vacinação. Dezenas de outras medidas foram tomadas. Outras estão em vias de serem externadas,
tudo buscando o bem maior da nossa população. Quando pensavam que no ano retrasado perderíamos 10% do PIB, a nossa perda, que foi quase que unânime no mundo todo, foi surpreendente. Ficamos na casa dos 4%. Agora, tudo isso só é possível fazer quando tem pessoas ao seu lado que têm um compromisso com a sua pátria. Cada vez mais nós devemos levar para todos que não basta individualmente você ou eu estar bem. E o Brasil não estar bem. O Brasil estando bem, todos nós estaremos bem também. Todos nós teremos a oportunidade de melhorar as nossas vidas. E essa proposta, que hoje aqui se materializa na pessoa do Onyx Lorenzoni, é mais uma dessas muito bem-vindas. E a Coreia do Norte disparou seu míssil mais poderoso desde 2017 neste domingo. Os militares sul-coreanos disseram ter detectado um míssil balístico de alcance intermediário lançado em um ângulo alto na direção do Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. A arma teria atingido uma altura máxima estimada de 2.000 quilômetros e teria viajado cerca de 800 quilômetros em meia hora. Já o governo japonês assegurou que o míssil era de médio ou longo alcance. Apenas em janeiro, a Coreia do Norte realizou 2 testes de mísseis supersônicos e 4 testes de mísseis balísticos e de cruzeiro de curto alcance. Pyongyang, que nunca realizou tantos testes em um mês, sugeriu na semana passada abandonar uma moratória autoimposta de quase 5 anos sobre mísseis intercontinentais e testes nucleares. Seul alertou que seu vizinho parecia seguir um padrão semelhante a 2017, quando as tensões na península estavam no limite. Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, chamou o lançamento de provocativo na televisão. Ela acrescentou que os Estados Unidos estão absolutamente abertos a um compromisso diplomático sem pré-condições. Após o colapso das negociações entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o ex-presidente Donald Trump em 2019 em Hanoi, as negociações entre Pyongyang e Washington foram paralisadas, apesar dos pedidos do governo Joe Biden para retomá-las. E o espanhol Rafael Nadal venceu o Aberto da Austrália neste domingo e conquistou seu 21º título no Grand Slam. Sem rivais à altura no saibro, com seus 13 títulos em Roland Garros, Rafael Nadal estendeu seu domínio em todas as superfícies graças à sua força física e mental, até conquistar neste domingo o Aberto da Austrália, em superfície dura, seu 21º título no Grand Slam. O espanhol não encontrou adversário que lhe fizesse sombra sobre o saibro durante quase 20 anos, mas mostrou claramente que é mais do que o rei desse tipo de quadra. Com o título deste domingo, ele não apenas supera seus grandes rivais Roger Federer e Novak Djokovic, mas também se torna o segundo tenista da era Open a vencer pelo menos 2 vezes em cada um dos 4 grandes torneios. Com 90 títulos, 21 deles de Grand Slam, 209 semanas como número 1 do mundo, 4 Copas Davis e 2 medalhas de ouro olímpicas em simples e em duplas, Nadal tem aos 35 anos um currículo impressionante. O atleta valoriza especialmente suas 2 vitórias na grama de Wimbledon em 2008 e 2010, principalmente a primeira, após vencer uma final lendária contra o campeão suíço. Mas é no saibro, o piso mais lento, mas que exige mais da cabeça e das pernas, que sua arte atingiu a perfeição. Seus títulos em Paris foram suas obras de arte e nenhum campeão conseguiu vencer o mesmo Grand Slam tantas vezes. Ele também foi o único a vencer 81 partidas consecutivas no saibro, recorde estabelecido entre abril de 2005 e maio de 2007, e a conquistar 62 títulos nesta superfície. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. À 1 da tarde, a gente espera por você no Toda Hora. Até mais!